Vamos seguir com as nossas dicas? Daqui a pouquinho tem mais artesanato para vocês, mas agora a gente cumprimenta a Thaís, que já está conosco. Tudo bem, Thaís? Bem, seja bem-vinda. Obrigada. Thaís vai dar dicas hoje bem legais, gente, de maquiagem, pensando inclusive na economia. Não é todo mundo que consegue ter aquele kit completo, cheio de cores e produtos. Às vezes a situação financeira não permite e às vezes a pessoa quer aquele kit básico, né? A gente brinca, o kit sobrevivência. Para você que faz questão de sair maquiada, Tati, eu gosto, um batonzinho, um rímel, passar um blush, uma sombrinha. Então a Thaís vai dar algumas sugestões para que a gente tenha um kit básico, sem gastar muito, realmente acessível e que você consegue efeitos bem legais, pensando aí na make do dia. Primeiras dicas, Thaís. Bom, eu trouxe várias coisas diferentes aqui, Oba. Mas não necessariamente precisa ter tudo isso. Não precisa ter tudo isso, é justamente para comparar mesmo. É que você trabalha com isso, né? Não, aqui não tem nem um décimo de tudo que eu tenho. Eu tenho que ter muita coisa para trabalhar com Ela isso. é maquiadora, então ela tem um estoque grande de produtos. Só de produto. Mas para pessoa, né, comum, que às vezes gosta de fazer aquela maquiagem para o dia a dia ou à noite, vai para um jantar, para um casamento, quer dar uma caprichada e às vezes não tem possibilidade de ir para um salão, o que é legal a gente ter, né? Os produtos chaves. Bom, a palheta de contorno hoje em dia você encontra tipo, de várias marcas nacionais, assim, por preços acessíveis, e ela acaba até substituindo as sombras, porque ela, tipo, você passando um base por baixo, você consegue, utilizando esses tons, você consegue fazer sombra, você consegue fazer contorno, então você não precisa gastar com contorno em base, você não precisa gastar com sombra, então você pode estar usando para todas as nuances do seu rosto, no lugar do blush, e ela já vem com iluminador muitas vezes. Então aí você... Essa sua já tem, né? Essa tem um iluminador, pode até tirar aqui. Só virar um pouquinho para a câmera conseguir pegar. Aqui, dá pra ver? O iluminador para pele mais clara, um bronzer para pele mais escura, os tons claros, tons escuros, e você já pode fazer sombra, ao invés de comprar um iluminador separado para cada tipo. Um estojinho de sombra. Aí, o estojo de sombra. Se você gosta de cores neutras, com a paleta de contorno, você já tem tudo. E essa paleta de contorno é muito usado pelos profissionais para escurecer, né, algumas regiões do rosto e afinar, né? A maioria da procura pela paleta de contorno, vocês com certeza já viram várias fotos e nós já falamos disso aqui também no programa Mulher.com. Tem algumas regiões do nosso corpo, do rosto, né, principalmente, corpo também, porque às vezes as pessoas usam no colo, que a gente consegue aquele efeito de afinar o rosto. Então, com essa paleta eu consigo. Pra fazer em pó, sim. Quando eu faço maquiagem, eu uso contorno em base, depois eu venho com o pó pra acentuar mais ainda, porém, só o contorno em pó já dá pra usar. Já tem Você não precisa ter tudo, né? Outra coisa bem legal, se você tem uma paletinha de sombra ou uma sombra preta bem pigmentada, tem que ser de qualidade, não adianta ser... Você não precisa do delineador. Que nem eu até fiz pra vir aqui. Ela fica mais fraquinha, mas pra usar pelo dia fica parecendo que você delineou os olhos. É fácil de fazer, não erra, porque o delineador às vezes... Você usa sombra preta? Essa que eu tô usando foi com a sombra. Ela fica mais fraquinha, porém, tipo, é mais fácil e você também não precisa do delineador. Tá. Isso já ajuda. Outra dica. Outra dica, batom. Se você tem um batom nude, que nem esse que eu tô usando, ele é um tom um pouquinho acima do tom da minha pele. Eu posso usar ele... Às vezes eu me encontro na bolsa, só tem um batom e uma base. Eu passo a base, fica aquela cara muito uniforme, né? Então, pra dar as nuances, se eu não tenho pó, se eu não tenho sombra, se eu não tenho nada, eu posso usar o batom como blush, eu posso passar o batom aqui na pálpebra, que não tem problema. Ele vai aderir do mesmo jeito, vai pegar... Você só esfuma, né? Pra não ficar aquela coisa marcada. Vai esticando e você pode usar o batom em outras formas. Muitos maquiadores usam também batons quentes, mais corais ou vermelhos, para cobrir olheiras, para cobrir manchas escuras, porque ele dá vida na pele, por baixo da base, claro. Assim, como se fosse um corretivo colorido. Sim. Tem gente O batom? Você pode estar, ao invés de ter um corretivo coral, você pode usar o seu batom avermelhado, coral, para dar aquela... porque funciona assim, a nossa pele, quando a gente tem alguma profundidade, alguma coisa escura, a gente tem que clarear, a gente tem que aquecer. Nós, brasileiras em geral, temos a pele mais amarelada, então a gente precisa dar... É um tom mais quente. E às vezes a gente tem aquela olheira mais escura... Acentuada, acentuada, né? para conseguir neutralizar aquele escuro, que às vezes só com a base não funciona, a gente precisa de um corretivo colorido. Tá. Então, você pode substituir esse corretivo colorido por um batom
de uma cor avermelhada ou alaranjada. Que aí eu colocaria o batom assim, sobre essa região da... É de leve, Não é passar o batom, tá, passar o gente? batom. São batidinhas, Você passa, vai dar uma vermelhadinha na região, depois eu venho com a base. Cobre com a base e você consegue neutralizar, assim como o corretivo colorido neutraliza. Que legal! Você que sofre com olheira, faça o teste aí na sua casa. Claro, daí para quem tem olheira bastante acentuada, né? E é pouquinho batom, né, gente? Senão vai ficar muito avermelhada, alaranjada. E tem que cobrir bem com a base depois, não Mas adianta uma dica achar. boa, né? Não conhecia essa dica, não. Essa é, e eu aprendi no meu primeiro curso isso, que a Interessante. professora ensinou. O que mais que a gente pode aproveitar? Bases, assim, às vezes a pessoa erra na hora de comprar o tom de base. Isso é muito típico. Saber qual é a cor da Saber base qual melhor a para a cor cor, da a pele. pessoa acha que comprou certo, não comprou. E o que acontece? Grande parte das bases, elas vêm em tons frios, em tons rosados. Mas, como eu disse, nós brasileiras, em geral, somos mais amarelinhas, somos mais quentes. Então, o que acontece? Aqui, só para vocês perceberem a diferença. Eu trouxe essas que é bem legal. Não necessariamente elas são uma mais clara e uma mais escura, certo? Você consegue Só dizer? segurar um pouquinho que a câmera tá fechando. Aqui? Isso, só parar um pouquinho. Não necessariamente uma é mais clara ou mais escura. Simplesmente essa é mais rosada e essa é mais amarelada, certo? Sim. E o que acontece? Às vezes a gente vai direto nessa, porque a gente deduz, compra errado. O que a gente pode fazer para não perder a base? Comprar o corretivo amarelo, que ele também serve para as olheiras, para essa questão de aquecer a pele, e você vai misturando com a sua base. O corretivo, ele costuma ser mais barato do que a base, e você pode ir misturando com a sua base rosadinha para conseguir dar o tom de pele. Então, se eu comprei uma base, aí levei para casa, falei, essa base não tá muito o tom da minha pele, tá ficando muito escuro, ou tá destoando muito. Se ficar muito escuro, aí você tem que misturar com você tem que ver o que tá faltando. Mas é que é muito comum a gente cometer esse tipo de erro. Compra uma mais rosada, principalmente quando compra por catálogo. Aí se eu comprar uma base mais rosada, a dica é pegar um corretivo mais amarelado. Que é mais barato e às vezes é mais sequinho. E aí fica até mais densa para conseguir fazer a mistura. Perfeito. É uma opção. Mais uma dica boa. Porque daí a gente comprou errado, mas vai perder, né? Então, não, mistura e aproveita. E o corretivo amarelo é um corretivo legal de se ter. Assim, pra quem já começa a ter imperfeições, a gente sempre tem que puxar um pouquinho mais pro amarelo. Pro amarelo. É bem comum. Não é todo mundo, não é uma regra, né? Mas grande vale parte... pra maioria dos casos. Grande parte dos casos. Pincéis também, para não ter erro na hora de comprar os pincéis. Quando você for, dependendo do que você for querer, quando o pincel, não sei se dá pra ver pela câmera, mas você vendo que ele tem tipo umas porosidades, ele não é um pincel firme, como esse aqui, por exemplo. Segura os dois no do ledinho assim, tá vendo que esse daqui, ele é arredondado também, mas as cerdas são todas juntas, e aqui tem uma porosidade. Sim. O que acontece? Esse tipo de cerda, ela deixa um aspecto sempre mais esfumado, e esse tipo de cerda um aspecto mais marcado. Isso vale para todos. Aqui eu peguei pincéis de pele, aqui eu faço um blush e aqui eu aplico base embaixo dos olhos. Mas, por exemplo, se eu quiser utilizar para fazer uma sombra, vale a mesma regra. Um pincel, tá vendo que esse pincel ele é bem mais poroso, no caso? Ele é mais aberto, né? Ele é mais aberto. Você assim, praticamente você não erra na sombra quando for usar ele. O verdinho já é mais comportado, é mais juntinho as cerdas. E ele é preciso. Então, assim, você quer fazer um esfumado, a parte de fora com a cor mais clara, você vai nesse. Você pode esfumar, você pode até borrar, que não vai ficar com aspecto de borrado. Porque o pigmento não suga no pincel e ele não marca. E quando você usa um pincel assim mais preciso, na hora que você coloca na pele, fica mais forte a cor, porém mais concentrada. Então, para esfumar por fora, sempre um pincel mais aberto. E para esfumar por dentro, o pincel mais juntinho. Isso é uma boa. Isso vale para pele, para contorno. Quando você for aplicar base, a mesma regra. Se você tem uma base muito líquida, vou até mostrar assim a diferença para vocês. Às vezes a gente tem uma base bem líquida, essa aqui é praticamente em gota. É isso que eu ia comentar, ela até escorre. Né? E às vezes você tem uma mais densa ou até uma base em creme, que é bem mais pesada, certo? Você não consegue diluir ela, aplicar ela com o mesmo tipo de pincel. Você vai ter uma melhora muito grande se para a base, que é mais concentrada, você usar um pincel assim, porque ela vai conseguir espalhar todo o pigmento para você. Então, a base mais concentrada seria essa Não só essa, mas às vezes
até assim... Ou essas? Essas já são um pouquinho mais densas do que essa. Sabe, mesmo sendo líquidas, quando é uma base pesada, elas já são um pouquinho mais. Só de abrir aqui eu já vejo, já dá pra ver a textura dela, né? É bem mais cremosa. Então, para essas bases, qual é o pincel ideal? Um pincel que ele arraste mais o pigmento. Que é esse daqui. Isso. Seria um kit assim. Com uma Isso. dessas bases, Se você tem, mais densas. Porque às vezes você vai, me vê um pincel de base, a vendedora vai de cara e já te dá esse aqui, né? E com isso aqui você só aplica a base, você não faz cobertura nenhuma com ele. Assim, ele não é bom para espalhar, ele é só bom para aplicar mesmo na região. Deixa eu mostrar esse aqui também. Esse, geralmente as vendedoras vendem pra gente, mas esse é só pra aplicar. Só pra aplicar. Não pra espalhar no rosto. Pra espalhar então no não vale a rosto. pena comprar. Quem pensa num kit básico pra não gastar muito, senão vai ter que comprar esse pra aplicar e um outro pra espalhar. Não, você aplica com o dedo, vai com a mão, esse é pra dar um acabamento. Ó, esse aí você aqui, tem- gente, a não ser os profissionais, né, da área, claro que eles têm todos os tipos de pincel, mas esse aqui é só pra aplicar na nossa pele, pra depositar a base na pele. Ou embaixo dos olhos, até pra dar essa esfumadinha, sabe? Porque ele é mais preciso. Só que pra espalhar mesmo, e quando a base for mais líquida, aí um pincel poroso também, apesar dele ser reto, não... Esse é bem aberto, Esse né? é bem aberto. E não precisa ser necessariamente esse de colherzinha, que eu trouxe ele pra mostrar, mas tem nesse formato fechadinho assim também. Então vai do que você encontrar. É só a questão da cerda ser aberta ou da cerda ser bem juntinha e bem precisa. Se a base for bem líquida, essa daqui, gente, eu vou abrir de novo, é gotas mesmo, inclusive, né, ó. Tá vendo? Essa de gotas. Aí o ideal é esse aqui bem abertinho. Porque o que acontece? Esse tipo de pincel chupa muito pigmento e você perde muito produto. Perfeito. Então esse seria o casal perfeito. Uhum. Pra quem gosta da base líquida. E é bem individual isso mesmo, né? É, e Tem também gente que prefere a pasta, tem gente que gosta dessa bem líquida. tem gente que gosta de pele pesada, que cobre tudo, tira tudo. Tem gente que acha que fica muito artificial e gosta de usar uma coisa mais leve. E aí, qual eu escolho? Por exemplo, se eu quero um efeito bem natural, sabe? Nada muito pesado, só cobrir levemente. Base Qual- líquida. Essa de gotas. Não necessariamente. Não necessariamente É difícil de de gotas. achar essas de gostas, mas pode ser. Assim Uma já é dessas. mais leve. Isso, é uma base comum. A mais tradicional que a gente vê por aí é dessas daqui. Tá. É, Então, mas essa daqui você vai. Tem marcas que você compra a base assim e ela é densa. E tem marcas que você compra e ela é bem fluida. Então, e eu até trouxe tipos diferentes para explicar as diferenças para vocês. Uma é para pele seca, então ela tem para pele oleosa, dando um efeito mate. Ela tem uma cobertura um pouquinho mais pesada. Tá. Essa daqui já é para uma pele extremamente seca, tipo uma senhorinha que já tá ficando com rugas, E a pele bem ressecada. a pele vai ressecando, você vai já perdendo precisa... a água, né? A pele normal. Exatamente, você precisa hidratar essa pele. Então, o ideal é usar uma base hidratante, uma base... Só que eu passando uma base dela, eu fico com a pele totalmente oleosa. Então, isso vai... Então, base hidratante é mais pro pessoal da melhor idade que já tem aquela pele mais ressecada. Ou para pessoas com pele seca mesmo. Bem Então, seca, né? Você tem que sentir o seu tipo de pele. E aqui já é uma questão mais mista. Porém, assim, a maioria das pessoas também, de pele até assim, uns 30, 40 anos, sempre vai pro mate, porque a nossa pele ainda tem muita oleosidade, fica aquele... E a base mate brilho. vai quebrar um pouquinho. Então, assim, Essa você tem oleosidade. vários tipos de bases, até mesmo dentro da mesma marca. Então, vale a pena você analisar o seu tipo de pele. Não é só querer ir pela cor, mas é saber se Tem ela que é fazer uma mate. pesquisa ali, né? E isso, se ela é mate, se ela é hidratada, se a cobertura, se ela é densa, ela vai ter uma cobertura pesada. Você vai ficar com aquela pele de porcelana, porém um pouco artificial. Se você quer um efeito mais clean, quanto mais levinha, melhor. Quanto mais líquida, Mais né? fluida, mais mais fluida a clean vai base, ficar. mais levinho. Uhum. Ai, não, Tati, mas fazer uma sessão de fotos. Eu quero uma cobertura bem perfeita. Não, é casamento, né? Geralmente Uhum. para formatura, casamento, o pessoal quer aquela pele mais pesada, entre aspas, né? Mas pra gente esconder todas as imperfeições. Aí eu uso uma bem concentrada. Bem concentrada. Por exemplo, Por exemplo, essa em creme. Mas a tem, base em creme, que assim, base em pasta. eu não cheguei a trazer tudo, mas tem assim até marcas nacionais que são bem legais, que são pesadas e tem propostas também levinhas. Então dá pra é só pesquisar, procurar que dá certo. Corretivo lilás. Para Corre- que ele serve? Pra mim, pra nada. Adorei a sinceridade. Porque né, a gente tem o corretivo mais amarelado, agora falam muito do tal do corretivo lilás. Eu não gosto, assim, é de gosto. É aquela coisa, eu uso muito a questão de neutralizar as manchas.
As pessoas usam pra quê o lilás? Ó, eu vou Pra explicar. que ele é indicado, Então né? tá, assim, seria pra uniformizar espinhas, manchas no rosto também, só que eu gosto do verde pra isso. É que funciona assim, pra explicar. Quando a gente faz o estudo das cores, sabe aquele círculo? Ia ser até bom tacar Círculo foto, cromático, o círculo sim. cromático. O pessoal, as consultoras de moda, a gente sempre usa pra ver a cor que combina com a nossa tonalidade de pele. Exato. As cores que se combinam. Bom, então a gente tem as 3 cores iniciais, que é azul, amarelo e vermelho, certo? E a partir delas, misturadas, a gente consegue ter todas as outras cores. Certo. E o que acontece quando a gente tem... E qual que é a cor da nossa pele, aliás? Você sabe me dizer? A cor da pele de todo mundo, seja branco, negro, independente? Todos nós somos marrom, só que seja marrom com adição de escuro, ou marrom com adição do preto, do branco, mas somos marrons. E o que é o marrom? A união por igual do azul, amarelo e vermelho. Então, o marrom é neutralidade, além de simbolizar neutralidade na cor, tanto é que você estava falando lá de São Francisco e tal, você vê que os trajes eram marrons porque vem esse simbolismo da cor junto da neutralização, que é uma coisa neutra, e isso também se aplica para nossa pele. Então, o que acontece? Se a gente for partir do conceito que somos marrons, é aquilo que eu estava falando, por que a gente passa um corretivo amarelo ou coral para acender a olheira? Às vezes, a olheira vai ficar um pouquinho azulada. O que é o azul? O azul é a falta do amarelo e do vermelho. Por isso que se usa um corretivo coral, que é a cor oposta, coral laranja no caso, a cor oposta do azul no círculo cromático. Entendi. Aí eu queria estar com o círculo aqui para poder explicar para vocês. Mas é assim que... A questão do corretivo colorido é nessas 3 cores que formam a nossa pele, é ver qual que está se sobressaindo. Por exemplo, se a gente está com uma espinha vermelha, é porque está faltando o amarelo e o azul. Por isso o corretivo verde para uma espinha vermelha. Então quem tem a pele cheia de espinha, de acne, com aquelas marquinhas, corretivo verde. Verde. E Pra aí que esconder as a espinha pessoas vermelha. se enganam quando falam para usar o lilás. Porque não tem o porquê de se usar o lilás. O lilás seria para neutralizar manchas amarelas no rosto. Se for partir dessa questão da teoria das cores. Por esse estudo das cores. Uhum. Então, ao invés de investir no corretivo lilás, você prefere não, invista no verde, Gente, para neutralizar as manchinhas vermelhas, por exemplo, de uma espinha inflamada, ou no corretivo O coral. alaranjado, coral. Porque às vezes a gente não consegue identificar. Tipo, a olheira... Nossa, ela falou que a gente tem que chegar no marrom, mas a minha olheira é marrom. Mas sempre vai partir um pouco pro acinzentado, para uma cor fria, quando você tem olheira. Então, você acende ela com amarelo. Porque também tem a questão de cores quentes e cores... Entendi. É um assunto complexo. Não, mas assim, já deu para seria pegar. Olheira para acender é legal, um mais amarelo. o mais amarelo ou De coral. repente, manchinhas de pele também. A gente vai pro amarelo ou pro coral. Mancha avermelhada de espinha, aí o corretivo verde é legal. Isso. Pra ajudar a disfarçar mais. Assim, se você tiver alguma mancha que puxe para um tom amarelado, você pode estar usando lilás, nesse caso. Tá. Então, identifica isso. Mas muita gente vê isso de forma errada e acaba aplicando o corretivo lilás para espinha e tudo mais. E eu não concordo, eu não gosto. Mas também, às vezes, só o fato de você estar cobrindo e depois vir com a aplicação da base, muitas vezes dá certo. Por isso que às vezes parece que dá certo. Consegue disfarçar. Perfeito. Pra gente encerrar, tá? Uma dica que a gente não tenha falado que você acha legal pra gente reforçar? Um produto novo. Não sei se é tão novo assim, mas eu tenho visto usar bem mais, que é a máscara de sobrancelha. Você não precisa ficar se preocupando com contorno. E ela tem uma cor bem clarinha, não é igual um rímel, ela não pega na pele, ela só engrossa o seu fio e encorpa a sobrancelha. Marrom? Ela é um marronzinho loiro, eu tô com ela agora. Um marrom acinzentado, né? Olha que interessante. Essa não, é para a sobrancelha. Pra sobrancelha. Eu gosto muito dela, aí você não precisa ficar desenhando, você encorpa a sobrancelha e consegue dar sem ficar tipo, se preocupando com o tempo, sabe? Então, ao invés de a gente usar nos cílios, Não, a eu máscara passo de na cílios sobrancelha. é a máscara de cílios, Sim, é uma coisa. por isso. Ao invés de a gente Esse é só um usar produto nos diferente cílios, que eu acho a que... gente usa na sobrancelha, penteando a sobrancelha e ao mesmo tempo encorpando. Porque o pessoal ia naquele transparente pra pentear a sobrancelha um tempo atrás, não sei se você lembra. E eu reparei que muita gente não conhece, por isso que eu tô contando. Esse eu não conhecia, não. Ele é Eu bem já legal. vi, por exemplo, sombra pra gente corrigir, né? Quem tem Sim, falha de é sobrancelha. o tradicional, mas é que eu tô mostrando esse produto só por ser Eu nunca tinha coisa visto. nova. Eu achei Tem ele legal. também. Ele encorpa. Tem também. Arrasou. E aí, só pra finalizar, depois, não pode dormir maquiada. Exato. E Nem pensar. é verdade, a água micelar é um produto também que eu queria falar. Você pode usar antes da maquiagem, depois da maquiagem, ela limpa, purifica, hidrata, tonifica. Então, água micelar é bem bacana.
Ajuda a limpar a pele e também a Pra hidratar. tudo. Então, ela é bem coringa. E quando você faz o delineado gatinho, sabe? Que você borra, você pega, passa num... Mas tem que ser um algodãozinho desse aqui. Bem firminho. Aí você passa ele, você dobra. E aí você vem assim, dá uma carimbadinha. Na hora que você puxa pra baixo, o seu delineado fica certinho. Perfeito. Vou mostrar a dobra mais uma vez, gente, ó. Tem que ser esse algodão próprio pra maquiagem, tá? Acha no supermercado e farmácia. Faz a dobra, passa um pouquinho da água micelar aqui e aí aplica aqui assim, né? Ai, Tati, ficou tortinho. Puxa pra baixo, aí ele vai limpar. E às vezes, quem não tem muita coordenação, realmente fica, né? E não fica tão bonitinho, tão fininho. E ele ajuda. Vou divulgar todos os contatos. Gente, quem quiser aí outras dicas com a Thaís, lembrando, ela trabalha, ela tem aí um estoque bom, né, de produtos. Mas se você quer montar aquele kit básico, um kit básico de pincel, né, cores básicas de corretivos, batom, então tem mais diquinhas que ela está sempre compartilhando aí através das redes sociais. E quem quiser também falar com a Thaís, gente, o telefone está sendo divulgado. Esse telefone é o WhatsApp, Thaís? É o WhatsApp também. Ótimo, que daí, né, se vocês quiserem mandar mensagem, aos poucos, com o tempo, ela vai respondendo. Uma vez eu lembro que divulgou de um convidado, choveram várias mensagens. O convidado, Tati, só avisa que eu vou demorar um pouquinho, eu vou responder tudo. E realmente isso acontece. Então, quem quiser, pode mandar a mensagem via WhatsApp. Obrigada, Da última viu, vez meu que eu vim, amor? eu cheguei a receber também. O pessoal sempre participa, né? Obrigada. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Gostei da novidade do produto para sobrancelha e a dica dos corretivos. Espinha inflamada bem avermelhada, Vai no corretivo verde. Vai ajudar a disfarçar melhor. Mas não é Vou pra se investir entupir nisso. verde. Você passa a base por cima e Só na esconde o verde espinha e depois passa. Isso mesmo. Esse eu vou investir, com certeza.